Boa noite Mariana, a todos e todas e todes. São todos muito bem-vindos à nossa sétima sessão do primeiro ciclo de estudos estratégicos AMSUR. E hoje nós vamos falar sobre e debater sobre a integração da América do Sul. Então, esse é um esforço que a gente tem feito desde a sessão 1, né, trabalhar com alguns temas estratégicos, que o nosso presidente vai falar logo mais, mas eu gostaria de apresentar a nossa sessão de hoje. Então, a gente vai trabalhar com essa ementa. A América do Sul, no início deste século, conseguiu avançar em um processo de integração, por meio de vários instrumentos, capaz de promover e aprimorar as relações entre os países e a governança internacional. O Brasil destacou-se como liderança e ajudou a consolidar relações de interesses comuns entre os países do continente, cujos governos tinham posições políticas de centro-esquerda. Já na segunda década do século XXI, o cenário político se transformou, havendo a chegada ao poder de líderes conservadores que promoveram o desmonte dessa governança e integração regionais. Atualmente, nos deparamos com uma segunda onda de governos progressistas sul-americanos e uma possível retomada de mecanismos de integração política e econômica essenciais para a atuação conjuntas nos fóruns internacionais, ampliando nosso peso relativo em um momento decisivo de realinhamento geopolítico dos atores globais e de disputa entre a transição para uma economia sustentável e inclusiva em oposição à regressão neocolonial. Enfim, apesar de compreendermos a importância da integração na América Latina, é na América do Sul que ela pode ser viabilizada. E, a partir de então, deixamos algumas questões para debate. Que integração se pode pleitear? Quais seus instrumentos? Que diversidade de interesses nacionais precisará ser levada em conta? Então, todos esses temas serão discutidos nessa noite. E, para começar a nossa noite, eu convido o presidente do Instituto AMSUR, Vicente Trevas, a abrir nossos trabalhos. Vicente. obrigado, Mariana. Muito boa noite a todas e todos os participantes, né? E um agradecimento especial ao Pedro Barros e ao Ricardo Alemão Abreu. A gente sempre chama ele de Alemão, mas Ricardo também é Alemão Abreu. Grato aí pela disponibilidade para refletir com a gente, né? Essa questão muito central para o nosso país e para o nosso futuro, né? O Pedro Barros já é um parceiro das nossas atividades, mas só para situar todos os participantes, nós estamos realizando hoje a penúltima sessão de um ciclo que tentou compreender, de um ponto de vista mais estratégico, o momento do nosso país e da nossa região, né? E também do cenário internacional. A gente parte, eu falo, o Instituto AMSUR, ele parte do entendimento de que nós vivemos, né, uma grande encruzilhada, estamos numa grande encruzilhada, que está chegando a uma situação limite, e essa situação limite está visualizando saídas, né? E, portanto, a convicção de que como está não dá, e a busca, portanto, de uma transição é uma agenda que está posta, né? E, evidentemente, que essa encruzilhada ela produziu vários efeitos na sociedade brasileira, né? E, do ponto de vista político, um grande efeito foi induzir o conjunto dos atores, lideranças políticas, partidos políticos, campos políticos, né, a um processo de realinhamento. Então, hoje nós estamos vivendo um grande realinhamento. Muitos desses atores já concluíram o seu alinhamento, ou seja, concluíram o seu realinhamento em um novo alinhamento, e muitos estão ainda no processo do próprio realinhamento, né? E, evidentemente, que quando nós começamos o nosso ciclo de estudos estratégicos, a gente vivia já uma sinalização de uma grande mudança
geopolítica e uma grande mudança nos conflitos macro-geopolíticos. E de lá para cá, o agravamento é a tendência dominante, né? E, inclusive, recentemente, um conjunto de eventos, um conjunto de reuniões, de cúpulas, né? Está a sinalizar, você entende, essas inflexões, né? E aqui quero fazer referência, você entende, a cúpula do G7, na sequência, a cúpula da OTAN, anteriormente, a reunião dos BRICS, né? A reunião recente dos chanceleres do G20, a próxima reunião do G20, né? E também a próxima reunião, né, do Mercosul. E nessa reunião, lê-se na programação que, antecedendo a própria reunião do Mercosul, haverá a reunião do Prosul, né? E, portanto, nós estamos aí diante de um cenário de grandes complexidades, né? E a grande indagação e aí já uma indagação que iremos fazer aos nossos expositores, né? O rebatimento, né, dessas macros mudanças, né, no nosso país e na nossa região. Porque, na verdade, hoje o grande macro conflito é o conflito entre os Estados Unidos e a China, e ambos os atores estão presentes na dinâmica da sociedade brasileira. E, portanto, como iremos lidar, né, com essas variáveis que são muito determinantes para o nosso desenvolvimento, né? Também, se vocês puderem comentar um pouco a situação, não diria preocupante, mas uma situação a ser acompanhada com muita atenção, que é a dinâmica da Argentina, porque nós sabemos que a possibilidade de retomar de forma consistente o processo de integração passa por uma ação muito concertada, muito afinada entre o nosso país, o Brasil e a Argentina, e, portanto, o que se passa na Argentina é muito importante para as nossas reflexões. Então, com essas considerações, devolvo a palavra à condução dos trabalhos da Mariana, e desejando a todos uma boa sessão de reflexões. Gostaria de agradecer a fala do presidente Vicente, e para dialogar sobre esses temas, a gente convidou o Pedro Silva Barros, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, onde edita a revista Tempo do Mundo e coordena o projeto Integração Regional Brasil e América do Sul, ex-diretor de Assuntos Econômicos da Unasul. E o Ricardo Alemão Abreu, economista, mestre em integração da América Latina e pesquisador do Unesp Prolan USP. Então, para iniciar, vou convidar, primeiramente, agradecer a participação dos dois expositores aqui no nosso debate e convidar o Pedro para começar sua fala. Pedro, por gentileza. Muito obrigado, Mariana. Saúdo o Vicente Trevas, né, e os colegas todos e todas do Instituto Ansur, e também o alemão, um colega de longa data e sempre presente nos debates sobre integração regional, com larga experiência no tema também. Então, acho que a gente vai ter uma boa conversa, espero assim. Bem, eu vou tratar do tema da integração regional, mais América do Sul que América Latina, então, mas a gente pode discutir um pouquinho sobre a América Latina, e vou discutir algo sobre institucionalidade, né, o Unasul, o Mercosul, enfim, qual pode ser a institucionalidade, e também algo sobre infraestrutura, comércio, finanças, defesa, outros temas que foram importantes para a integração regional, são importantes para a integração regional, embora hoje esteja embaixo. E para todos esses temas, né, é muito importante o protagonismo e a liderança do Brasil. Foi assim no passado, a omissão do Brasil está diretamente relacionada à crise da integração no presente, e esperamos que no futuro próximo a integração regional seja retomada, reforçada,
em conjunto com a liderança brasileira e de outros países também, mas o Brasil é fundamental, tem um peso muito grande na região e principalmente na formulação, né? E na formulação e na geração de consensos, que é um tema também fundamental. Bem, começando pelo diagnóstico da situação regional. Então, a gente tem um quadro extra-regional, que eu não vou me estender aqui, mas que tem sido objeto de vários debates aí, recentes, inclusive está por trás, né, das discussões aqui do Instituto Ansura, que é a questão de polarização entre Ocidente e Oriente, maior tensão entre China e Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, e a América Latina é um pouco desarticulada nesse contexto, né? E na nossa região, a gente tem um quadro que é eu acho extremamente delicado, embora, né, aí um ponto já importante que esses dias, e hoje mesmo eu vi uma chamada assim, né, se está nascendo a Ursal, né, uma chamada provocativa de um colega aí que participa bastante dos debates sobre integração regional também, e essa chamada provocativa, claro, tem relação com as vitórias recentes, né, eleitorais na Colômbia, mais recentemente, alguns meses atrás, no Chile, e a expectativa de vitória no Brasil é que, como a maior parte, pelo menos as principais economias da região, vão tendo governos de esquerda ou centro-esquerda. E se isso ali já levaria, né, quase que inevitavelmente a formulação de uma articulação regional, que em 18 foi chamada jocosamente nos debates, todos lembram de Ursal. E eu já vou antecipar, né, a minha resposta nesse caso, que eu entendo que não, o processo de integração não deve ir por aí. E, na verdade, é um erro pensar em integração apenas com uma fração do espectro político-ideológico. E eu vou sustentar essa argumentação no diagnóstico que tenho da região, né, que eu vou apresentar agora rapidamente. Já o expus aqui mesmo no Instituto Ansura e em outros espaços nos últimos 3 anos que eu tenho centrada o debate, as minhas reflexões sobre a América Latina nesse quadro, que é concomitantemente, ao mesmo tempo, uma grande fragmentação e polarização também política, tanto dentro dos países como entre os países. Então, embora agora a gente possa ter uma inclinação mais à esquerda, os resultados são extremamente os resultados eleitorais, né, bastante divididos, e há uma fragmentação também produtiva, uma divisão nas elites, muitas vezes, e no campo popular também. Então, não é uma imensa maioria que vai se conformando, pelo contrário, na minha avaliação. E há uma separação e iniciativas recentes muito fracionadas, né? Que a gente viu, agora o Vicente acabou de apresentar, comentar sobre isso. Na quinta-feira da semana que vem, daqui no dia 21, haverá no Paraguai a reunião do Mercosul, e se fará também uma tentativa de reunir o ProSul. O próprio ProSul, nascido no Chile, né, por liderança do Sebastião Pinheira, no quadro de omissão brasileira, né, de ausência do Brasil na liderança do processo regional, foram várias iniciativas fracionadas, o ProSul é uma delas, o Grupo de Lima foi outra, para tratar especificamente da Venezuela, e como o ProSul fracassou completamente. Essas iniciativas fracionadas, elas não trouxeram resultados para a região. Então, mesmo no caso da Venezuela, a influência da América do Sul na crise
venezuelana e nas possíveis soluções a essa crise, ou pelo menos promoção do diálogo, enfim, é muito menor hoje, né, o peso político da América do Sul, do que era quando foi criado o Grupo de Lima em 2017. Né? Então, a América do Sul perdeu espaço ali na crise da Venezuela. Espero que recupere, mas não vai recuperar por meio do Grupo de Lima. E um dos fatores para essa situação é que o Grupo de Lima ele só representa ou reflete os interesses ou articula uma fração dos países da região. E vários países que foram fundadores do Grupo de Lima deixaram o Grupo de Lima, a começar pelo próprio Peru, né, Lima, que na época foi o Pedro Pablo Kuczynski que liderou esse processo. O Brasil acompanhou, sem exercer a liderança, acompanhou, e outros países como a Argentina saiu, o Chile saiu, enfim, o grupo ficou extremamente... Bom, hoje já não existe na prática, né, já faz 18 meses que não apresenta uma declaração, um comunicado ou nada do tipo, mas ele deixou um vazio, deixou para outros atores extra-regionais, inclusive, influenciarem naquele processo. E o ProSul, a mesma coisa. Os temas da declaração de criação do ProSul, que dos 12 países da América do Sul, apenas 7 participaram, né, 7 presidentes em março de 19 em Santiago e um embaixador na Bolívia. Vários países do ProSul, a começar pelo próprio Chile, deixaram o bloco. Né? O Boric anunciou isso ainda antes da posse que deixaria o bloco. E agora, que eu me surpreendi até, porque agora, essa semana, eu recebi estou registrado lá no ProSul, então eu recebo as comunicações, e eles vão fazer um seminário sobre as vacinas, né, um pouco atrasado, e agora no dia liderado pela Colômbia, o governo que já deveria estar preparando ali a transição. Tá? Então, eles vão fazer um seminário, a Colômbia, no âmbito do ProSul, sobre as vacinas, agora dia 28, sabe? Por Zoom, que não há nenhuma reunião presencial. E todos os temas que o ProSul se pretendia, se a gente lê aquela declaração, que ela tem alguns problemas, mas tem vários pontos positivos. Um deles é que o ProSul preservaria o acervo da integração e nomeia os pontos, e entre eles infraestrutura. Aí, o que o ProSul fez sobre infraestrutura nesses 3 anos? Absolutamente nada. Pelo contrário, a ideia de aparecer na declaração a preservação do acervo de integração e infraestrutura era justamente manter a articulação da IRSA e os grupos de trabalho que existiam dentro do COSIPLAN, do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul. Isso não foi feito. Então, essas iniciativas fracionadas, que não são exclusivas desse momento, né? Mesmo anteriormente ao colapso da Unasul, existiram iniciativas fracionadas, como a ALBA, por exemplo, e a própria Aliança do Pacífico. Era só a participação de alguns países, né, com aproximação político-ideológica. Essas iniciativas fracionadas, ela vai em oposição às ideias que o Brasil defendeu e defende historicamente, e se expressaram na primeira reunião de presidentes da América do Sul em 2000, com os 12 reunidos em Brasília, se expressaram na criação da Comunidade Sul-Americana de Nações em 2004, em Cusco, e no Tratado Constitutivo da Unasul assinado em Brasília em 2008. E depois, na reunião da cúpula da América Latina e Caribe, pela primeira vez sem presença dos Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, que foi em Costa do Sauípe em 2008 também, depois a conformação da CELAC em 2011, enfim. Essas iniciativas, na Unasul, CELAC, elas contavam com todos os países da região, ainda que elas tenham sido taxadas, né, no momento de crise do processo de integração, principalmente em 17, 18 e 19, de instrumentos ideológicos, que é uma leitura que eu discordo completamente, né? Elas envolviam todos os países, no caso da Unasul, um tratado constitutivo e institucionalizado, não foi uma decisão só dos presidentes, o tema foi discutido nos 12 parlamentos, ou nos parlamentos dos 12 países,
e aprovado, internalizado no direito nacional dos 12 países da América do Sul. E ela funcionou estritamente dentro das regras. Menos de 5% das declarações da Unasul foram declarações com conotação política, ou que poderia eventualmente ser lido como política ideológica. Aí menos ainda, se incluiu ideológico, menos ainda. A maior parte das declarações, dos acordos, dos consensos gerados na Unasul, nos anos de vigência, né, até o início de 19, mas funcionando plenamente até 2018, foram relacionados aos seus grupos de trabalho. Havia 12 grupos de trabalho, 12 conselhos ministeriais e dentro dos conselhos vários grupos de trabalho. E o Brasil deu mais peso sempre a 3 temas: a saúde, né, que a região sofreu por não ter uma articulação em saúde, isso deve ser retomado imediatamente; a defesa, e o Brasil liderou a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, um trabalho, à época, liderado pelo ministro Nelson Jobim, mas ele visitou os outros 11 chefes de Estado, né? Teve longas reuniões com os outros ministros da defesa de todos os países sul-americanos e conformou, naquele momento, mesmo com a Colômbia sob Uribe, toda a aproximação militar em segurança e defesa que a Colômbia tinha com os Estados Unidos e as divergências que a Colômbia tinha com o Equador, com a Venezuela principalmente, mas foi possível conformar um conselho. E o Brasil liderar esse processo, né? As minutas de estatuto do Conselho que foi aprovado pelos 12 países, do Conselho de Defesa e do COSIPAN, enfim, mas de defesa que eu quero chamar a atenção, que é um dos que devem ser retomados imediatamente também na minha leitura, foram desenhados os planos de trabalho também no próprio Ministério da Defesa do Brasil, com participação muito forte dos militares do Brasil, né? Inclusive. Então, essa ideia que está na nossa estratégia de defesa, que está na nossa política de defesa, inclusive na de 2016, né, já sob o governo Temer, prevê ali as áreas prioritárias e as articulações prioritárias. E nas áreas, o nosso entorno estratégico está definido entre América do Sul, não América Central, não Caribe, não México, América do Sul e Atlântico Sul. E o papel importante expresso na nossa política de defesa e na estratégia de defesa, tanto a anterior como a de 16, o Conselho de Defesa da Unasul, inclusive nomeado Unasul. Isso vale para a defesa, isso vale também para a infraestrutura, que é o terceiro grande tema prioritário para o Brasil. Esses 3, dentre os 12 conselhos, esses 3 o Brasil deu mais atenção sempre. Então, a gente tem um colapso da governança regional. Só tem um projeto que envolve mais do que 2 países da região, que segue ativo, com o grupo de trabalho mais ou menos articulado e as obras em execução, que é o corredor bioceânico entre o Mato Grosso do Sul e os portos do norte do Chile, com a participação, além do Brasil e do Chile, do Paraguai e da Argentina. Todos os outros projetos de integração que envolviam mais do que 2 países foram paralisados a partir de 2018. Não tiveram atividades em 19, 20, em 21, nem nesse ano. Isso precisa também ser retomado imediatamente. Claro que não para todos os casos, né, para todas as áreas, a retomada não vai ser exatamente do ponto que se parou. O mundo mudou, questões ganharam importância, novas, mais importância, entre elas a questão ambiental. Então, o tema ambiental tem que ter muito mais peso do que esse peso já existia, mas não era central, provavelmente, dentro da IRSE e do COSIPLAN. Então, a retomada, ela traz junto a necessidade de atualizar esses temas, né? E cabe ao Brasil liderar esse processo, né? Os processos que forem entendidos como
que já não estão adequados ao nosso tempo, que são anacrônicos, enfim, cabe ao Brasil liderar a atualização e não abandonar o instrumento, como aconteceu em alguns casos nos últimos poucos anos. Então, esse momento, né, essa fragmentação, essa polarização, tanto entre os países como dentro dos países, que é um aspecto que eu não vou entrar, talvez o alemão aí tá no Chile, está numa situação privilegiada para analisar essa fragmentação e polarização dentro dos países também. Não sei se ele vai falar sobre isso, mas seria interessante ouvir nesse aspecto, mas eu não vou tratar desse tema interno, mas isso ocorre junto com uma desintegração econômico-comercial, que é um custo para a integração muito forte e um risco também grande para a região. Nos últimos anos, a região se desintegrou econômico-comercialmente. Então, a interdependência entre os países da América do Sul diminuiu, o comércio intrarregional caiu, e os principais instrumentos que existiam de fomento ao comércio intrarregional foram abandonados. O comércio intrarregional na América do Sul, ele nunca foi muito expressivo, mas tinha uma importância. E ainda tem, na verdade, mas é menor do que outrora. Então, nos anos de mais comércio intrarregional, em valores absolutos, o maior foi 11. Mas nesse período de 5 até 15, ou de 2000 mesmo, até 2015, a média foi de 18% do comércio exterior do Brasil era com os países da região. Isso caiu em 18, 19 para 12, em 20 para quase 10, que foi o pior. Em 21 recuperou um pouquinho. Mas por que caiu? Há 3 barreiras estruturais que e eu vou mencionar isso rapidamente. Há uma deficiência de infraestrutura e o colapso da governança regional em infraestrutura, o fim da IRSA, do POSIPAM, enfim, atrapalha, e a ausência de novos projetos, o baixo investimento, especialmente o baixo investimento público em infraestrutura também, mas não a ausência de uma carteira clara de projetos, inclusive para negociação com os bancos multilaterais, com potências extra-regionais mesmo, em conjunto, que seria um fator necessário, a China, que eu digo especificamente, ou com o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS também. A América do Sul não tem uma carteira articulada, isso é um problema. O outro é a falta de garantias para o comércio intrarregional, né? A gente tinha instrumentos próprios, como o BNDES, e o BNDES abandonou a região na prática, e o superávit do Brasil com os países que recebiam, ou melhor, que as empresas brasileiras tinham financiamento para exportar produtos com alto valor agregado para esses países. O fim desse instrumento fez com que despencasse as nossas exportações para esse país e o valor médio das nossas exportações para esse país também despencasse. Então, caiu de 1.700, 1.800 dólares para menos de 1.400 as nossas exportações da região. E basicamente porque os produtos ligados aos projetos de engenharia, outros produtos, aviões, enfim, os produtos com mais valor agregado não têm mais instrumento, não contam com esse instrumento. Desde 98, né, quando foi criado, até 2011, o nosso superávit com esses países, com os 7 principais países da América Latina e África que recebiam esse instrumento, né, do Atlântico Sul, Angola, no caso, mais Argentina, Venezuela, Peru, Chile e Equador. O nosso superávit com esses países foi de mais de 130 bilhões de dólares e o financiamento do BNDES para as exportações de 10 bilhões. Sempre que aumentava o financiamento do BNDES, aumentava muito mais do que o próprio aumento do financiamento às exportações e também o superávit. E a partir de 15, em 16, né, que foi completamente cortado, derivado da Lava Jato, das mudanças de governo aqui, as nossas exportações perderam muita qualidade para esses países vizinhos. Então, esse é um instrumento.
é muito comum ver nos debates, assim, não, o BNDES teve a Lava Jato, então não tem mais que ter BNDES relacionado aos países vizinhos. Eu acho essa leitura um erro. E no debate a gente pode aprofundar se for necessário, porque são muitos temas aqui, o tempo não é tão grande. E um outro instrumento que é importante também é dentro do âmbito da ALAD, que foi o grande instrumento, né, o Tratado de Montevidéu de 80, derivado do Tratado de Montevidéu de 60, que era a ALAUC, mas dentro da ALAD tinha o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos, um instrumento muito importante para o comércio intrarregional. Na época da crise da dívida, nos anos 80, mais da metade do comércio dentro da América Latina cursava via CCR. E ele seguiu, tem importância menor, muito menor em termos relativos, mas seguiu importante para o comércio do Brasil com os países que tinham dificuldade ou têm dificuldade para crédito internacional. No caso dos anos mais recentes, para a Venezuela e para a Argentina. E em 19, em abril, por decisão unilateral do governo do Brasil, do governo do Brasil não, do Banco Central do Brasil, sem passar pelas instâncias ministeriais e interministeriais, que deveria passar, por exemplo, pela Camex, enfim, pelo Itamaraty, pelo Ministério da Economia, sem passar pelas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, sem discussão, o Brasil denunciou, saiu de um convênio internacional, que é algo por decisão de uma autarquia, do Banco Central. É só um voto da diretoria do Banco Central. O Brasil abandonou o CCR da LAD. Até 2017, nunca o Brasil tinha tido pagamentos atrasados, né, dentro do ALAD, dentro do CCR, que coincide justamente, né, com a atuação do Brasil em iniciativas fracionadas. No caso, é bem claro. Isso vale tanto para o BNDES como para o CCR. O Brasil entrou no Grupo de Lima quando ele foi criado, né, em agosto de 17. Em setembro de 17, pela primeira vez, a Venezuela deixou de pagar tanto o financiamento do BNDES como o CCR, né, coincide. Mereceria mais discussão também, se tiver interesse aí nas perguntas, eu posso tratar disso. Mas a lição que fica, que me parecia ser o óbvio, né, mas às vezes precisa ser relembrado, é que se um instrumento é anacrônico, um instrumento de integração regional, como poderia ser o CCR, de fato, ele foi desenhado há décadas, quando os instrumentos de pagamento eram outros, as necessidades dos países também, mas a carência de instrumentos para fortalecer o comércio intrarregional é patente, tanto que ele tem caído, o comércio intrarregional tem caído. E o comércio intrarregional é muito importante porque ele é mais acessível às pequenas e médias empresas, ele gera mais e melhores empregos. Para cada dólar que a gente exporta para a Argentina, gera, assim, em média, 5 vezes mais emprego do que cada dólar que a gente exporta para a China, por exemplo. Só para ordem de grandeza, o valor médio da tonelada que nós exportamos para a China é de $250. O valor médio da tonelada que a gente exporta para a Argentina era praticamente $2.000, agora está em $1.500, mas é muito superior ao valor médio das nossas exportações em peso para a China. E caberia ao Brasil liderar a atualização do CCR, liderar a atualização da própria ALAD e dos instrumentos. E o Brasil deve fazer isso no período próximo. E não simplesmente abandonar porque considera anacrônico, que foi o que aconteceu, sem discussão parlamentar. Né? A saída da Unasul, né, a denúncia do Tratado Constitutivo da Unasul, aconteceu da mesma forma. Foi um ato... O Itamaraty mandou uma nota para o Equador dizendo que o Brasil saía da Unasul. Esse foi o procedimento, sendo que o tratado passou por todo o ritual dentro do Congresso Nacional, votação, 2 turnos, etc. Como convém, como deve. Né? Então, é uma outra discussão jurídica aí que deve ser feita, mas o Brasil saiu, né, por essa comunicação que teve como base um decreto que revogava o tratado, e eu entendo que o Brasil deve imediatamente
por meio de um novo decreto, revogar o decreto que revogou o tratado e retomar o processo, liderar o processo de reconstrução da Unasul. Aí eu acho que o meu tempo está próximo do final, não sei, Mariana, você pode ir me avisando. Teria outras questões, não sei se passamos para o alemão e depois voltamos, ou se você deixar, eu sigo falando. Pode falar mais um pouco, Pedro. Mais um pouquinho, então. Tá bem. Então cabe ao Brasil, nos próximos meses, né, liderar o processo de reconstrução da institucionalidade, definindo os temas que são mais urgentes, né, que são mais importantes, que são mais necessários. Eu entendo que na área financeira há necessidade, inclusive a proposta, né, ainda incipiente na mesa. Vocês provavelmente todos leram o artigo curto do Fernando Haddad e Gabriel Galípolo sobre esse tema que eles propõem, o SUR, que não é uma moeda em substituição às moedas nacionais. Ela é uma moeda comum, mas não uma moeda única. E é uma moeda virtual também, mas que teria como principal objetivo fomentar justamente o comércio intra-regional e dar garantia a esse comércio. É uma alternativa que deve ser melhor trabalhada. Há também a necessidade de recuperar muito rapidamente a governança e infraestrutura, e, em particular, articular, que aí eu vou mostrar uns mapas muito rapidamente, que é uma importância nova que não existia em 2000, quando foi desenhada a IRSA, que é a importância que tem o Pacífico para o Brasil. É completamente diferente hoje do que era em 2000. Nos últimos 20, 30 anos, a gente tem um reequilíbrio, né, do comércio mundial. Por 200 anos, aproximadamente, né, principalmente com a Revolução Industrial, entre 1780, talvez, e 1980, o comércio mundial e a produção e a produtividade ficou muito concentrada no Atlântico Norte. Agora a gente tem, nas últimas décadas, um reequilíbrio. E a Ásia-Pacífico ganha novo protagonismo. As exportações do Brasil têm sido destinadas, né, rapidamente, né, à Ásia-Pacífico. Isso eu tenho falado em alguns debates nas últimas semanas, a partir do momento que eu vi os dados para a elaboração de um texto que vai ser publicado, espero ainda esse mês, pela CEPAL, que trata do seguinte: o Brasil, em 2000, exportava mais para Martinica, colônia, o território ultramarino da França no Caribe, do que para o Vietnã. Exportou, em 2000, mais para Martinica do que para o Vietnã. Em 2021, o Brasil exportou mais para o Vietnã do que para a França. O Brasil exportou mais para a Coreia do que para o Reino Unido. Exportou mais para Singapura do que para a Itália. Então, caminhamos, né, para o extremo leste as nossas exportações, mas elas podem ser dirigidas para lá pelo Pacífico, aí por onde está o alemão, pelo Chile e pelo Peru, principalmente. E tem um fenômeno interno também no Brasil, que não é desprezível para se pensar em integração, que é o seguinte: a produção do Brasil caminha para o oeste, e está cada vez mais longe dos nossos portos tradicionais do Atlântico. A somatória de 5 estados, aí eu vou pedir licença, não sei se vai ser possível aqui. Vocês estão vendo essa apresentação? Sim, Pedro. Sim, vou muito rápido. Aqui é um mapa mundo com Cuiabá no centro, né? Porque Cuiabá não é apenas a região que tem aumentado mais, o centro da região que tem aumentado mais a produção no Brasil, né? O Centro-Oeste, o Mato Grosso, mas é também o centro geodésico da América do Sul, a mesma distância do extremo norte, do extremo sul da América do Sul, e a mesma distância dos extremos leste e oeste do nosso subcontinente. E aí são os 4 caminhos aí possíveis para se chegar à Ásia. O caminho vermelho é pelo Porto de Arica, né? O caminho amarelo é o mais utilizado, que é pelo Porto de Santos, e aí pelo Atlântico e pelo Índico.
todo mapa tem algum tipo de distorção. Esse é o com Cuiabá no centro e mostra aí as alternativas de trajetos, né, para chegar ao nosso principal mercado consumidor hoje. Hoje, mais de 1/3 das exportações do Brasil se dirigem à China. Aí eu só quero mostrar esse outro mapa que trata dos corredores bioceânicos, mas eu chamo a atenção para esses 5 estados, que por coincidência são os estados também mais bolsonaristas, ou fortemente bolsonaristas. Mas Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima. Esses estados, eles tinham em 2000 só 4% da população do Brasil, tá? Só 4%, hoje é 4,6%. O crescimento demográfico é muito maior do que da média do Brasil. Mas eles respondiam em 2000 por 2,5% das exportações do Brasil, e hoje respondem por 11%. Uma mudança brutal. Eu chamo eles de estados articuladores, e no texto da CEPAL vai ter a definição, mas o que seria isso? Eles têm as capitais muito mais próximas dos países vizinhos do que dos portos do Atlântico. Eles são estados mediterrâneos, né? Não têm acesso ao mar. E as capitais têm vias pavimentadas para os países vizinhos e para portos dos países vizinhos, exceto no caso de... Bom, mesmo Roraima tem para a Venezuela, mas faltaria um trecho importante a ser construída no próximo período para ter acesso ao porto da Guiana também, né, que é um trecho dentro do território da Guiana. Então, como o comércio do mundo está se deslocando ou se reequilibrando fortemente em direção à Ásia-Pacífico, as exportações do Brasil estão cada vez mais dirigidas, né? Aqui é um outro mapa, como esses estados articuladores crescem, as exportações desses estados articuladores crescem de forma muito mais rápida do que a média do Brasil. Aí, por estado do Brasil, quanto o Brasil exportou em 2011, em 21, desculpa, o ano passado, comparado a 2010. São Paulo, por exemplo, exportou 5% a mais em 2011 do que em 2010. Ou seja, as exportações per capita de São Paulo estão caindo. Tá? Cada paulista exporta cada vez menos, em média. E o pessoal de Roraima, principalmente pelas exportações da Venezuela, que é um tema que eu trato em outros textos, está exportando cada vez mais. E o Mato Grossense exportando cada vez mais. Só para ter uma ideia, as exportações per capita do Mato Grosso, que está aqui o dado, ela é de $6 mil, está aí na parte na última tabelinha, na tabela 3, $6 mil. A média do Brasil é de $1.300. Então, é uma mudança. Em 2000, em valores nominais, em média, o Brasil exportava, em média, $300 per capita. Né? Tem inflação em dólar, enfim, e hoje exporta 1.300. Agora, desses 5 estados articuladores, em média, o brasileiro desses estados exportava menos de $200 e hoje exporta mais de 3 mil. É uma mudança brutal. Então, isso deve ser entendido também. O peso político desses estados é pequeno, óbvio, a população é pequena, só 4,6%, mas o peso no Congresso Nacional já não é tão pequeno assim. A Câmara é um pouquinho maior e no Senado bem maior, né? Eles têm 15 senadores, aí, o conjunto desses estados. Então, é fundamental ter uma política de integração para esses estados também, porque são os mais dinâmicos. Descolar as regiões mais dinâmicas do discurso tradicional de integração me parece um erro e pode ser um erro fatal. E para ter estabilidade e governabilidade é necessário ter uma agenda de integração para esses estados, independente do governo que seja, né? Mas no caso de um governo de esquerda, mais importante ainda. Aí, só uma outra forma de expressar a importância desses 5 estados, que é a participação desses estados no total do superávit comercial do Brasil. Nesses, aí está dividido o período nos últimos 22 anos, né, em 2 períodos de 11 anos. Os estados articuladores entre 2000 e 2010, o superávit desses estados foi de $40 bilhões. E respondeu isso, a equivalência era de 15% do total do superávit do Brasil, com só 4% da população, que era muito.
Mas nos últimos 11 anos, entre 11 e 21, o superávit desses 5 estados foi de 172 bilhões, que respondeu por mais da metade do superávit comercial total do Brasil. Então, uma enormidade, né? Não pode ser desconsiderado. E não pode ser desconsiderado na integração. E esses estados têm um papel articulador. Aqui muito rapidamente, só um mapinha visual, como em 2000 o principal destino de exportação de cada estado do Brasil. Vejam como em 2000 os estados atlânticos todos tinham como principal destino os Estados Unidos, e isso vai mudando, e vai mudando principalmente a partir do centro do Brasil. O mapa de 2010 é o meio do caminho, aí esse mapa rapidamente vai se tornar completamente vermelho. Ou seja, só para reforçar que o destino é cada vez mais a China. Aí eu vou parar de... Aí tem alguns estudos meu e de outros colegas, né? Todos esses aí são dos últimos 3 anos, mas eu chamo a atenção para o livro ali do Mato Grosso do Sul ao Pacífico, que trata com muito detalhe cada um dos aspectos, infraestrutura, governança, enfim. Aí, pessoal, com isso acho que já deu o meu tempo, aí estarei atento para os comentários, claro, do alemão, e depois para o debate com todos os colegas. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pela sua exposição, extremamente intrigante para nós. E agora eu já passo, então, a palavra para o Alemão. Alemão, por gentileza, você pode desmutar o seu microfone? Mais ou menos quantos minutos? Mais ou menos 20 minutos. Tá ótimo. Primeiro, agradecer, Mariana, aí ao Instituto Ansur, me referi também ao nosso presidente, né, do Instituto, nosso querido Vicente Trevas, e a você que está na coordenação da mesa e todos aqui. O Pedro coordena esse NESP Prolan, que é o núcleo de pesquisa que eu participo. A gente tem uma formação bastante parecida, comum. Aí a gente fez economia na FEA-USP e fizemos também pós-graduação e doutorado. Eu fiz mestrado lá no Prolan USP, que é o Programa de Integração da América Latina da USP, que ainda é muito pouco conhecido, mas que formou o primeiro diretor brasileiro da Unasul, que é justamente o Pedro Silva Barros. Então, a gente tem que valorizar mais o Prolan, que inclusive meu primeiro artigo de pesquisa sobre no NESP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Integração da América Latina, do Prolan, foi sobre o Franco Montoro. Mas por que Franco Montoro? Muitas perguntam, né? Porque foi o Franco Montoro, que pouca gente sabe, que propôs ao Zé Goldenberg, quando ele foi indicado reitor na lista tríplice, para criar o Prolan. E também foi o Montoro que, na Constituinte de 88, batalhou para inserir na nossa Constituição, nos primeiros artigos, né, na parte de princípios fundamentais ali, um artigo que fala que o Brasil defende a integração econômica, política, social e cultural da América Latina e uma comunidade de estados latino-americanos, né? Está na nossa Constituição desde 88 e não foi nenhuma liderança assim de esquerda, revolucionária, latino-americanista que propôs isso. Foi o Franco Montoro. Então, influenciado aí por uma matriz da democracia cristã latino-americanista, que foi e é muito importante, né? Então, eu queria começar concordando com o Pedro de que a integração regional ela é uma bandeira, ela é uma missão muito mais ampla, né, do que a esquerda ou as forças revolucionárias latino-americanistas tradicionais que a gente conhece. A gente tem que, de fato, fazer da integração regional uma bandeira de todos os povos latino-americanos, inclusive de forças políticas, eu não diria da extrema-direita, fundamentalista, porque essa é difícil a gente convencer, mas todas as forças civilizadas politicamente do nosso país, né? E acho que a aliança nesse momento do Lula com o Alckmin na vice, eu acho que ela simboliza muito, né, do que a gente precisa de união de forças para a América Latina e para o Brasil. E também denota, eu acho que o Pedro falou aí com razão, a correlação de forças atual no nosso continente também em nível internacional, né? Eu concordo com quase tudo que o Pedro falou.
para não falar tudo 99,9%, né? Mas o ouro puro é isso também, né? Não é 100%. Então, eu não vou então, fazer muitos comentários, eu vou tentar mais fazer uma fala assim, mais complementar, né? E tentar colocar assuntos para o debate, que acho que podem ser interessantes, até para o Pedro comentar depois também. Eu acho que a situação mundial, o Vicente colocou, né? Ela é muito instável e, na minha opinião, inclusive, eu sou seguidor nesse ponto do Muniz Bandeira, já está em curso uma nova Guerra Fria, na minha opinião. O primeiro a falar disso no Brasil foi Muniz Bandeira, né? No seu livro A Segunda Guerra Fria, né? E eu acho que a situação da América Latina, concordo com o Pedro, é bem diferente daquela década de ouro, né? Foi a primeira década do século XXI, que a gente teve, além de uma consonância de vários governos importantes, e o Brasil liderou esse processo, em grande parte, junto com a Venezuela e, enfim, outros países. Agora, a situação atual, eu acho que é bem mais difícil, enquanto com relação, apesar de que, né, aparentemente, você olha, o Peru tem um presidente de esquerda, a Colômbia agora também, mas você vai olhar para os parlamentos nacionais, né, para a correlação de força nos países, a situação é mais difícil do que naquele momento. Eu concordo com o Pedro sobre isso, a gente não pode ter muita ilusão, né? Agora, ao mesmo tempo, eu vejo nessa situação crítica mundial também oportunidades, né? Vou começar dando um exemplo que pouca gente dá de integração regional, mas que surgiu da Primeira Guerra Mundial, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Se confunde muito só com a Rússia, mas a Rússia já é uma federação, ela já é, né, enfim, já congrega várias etnias, uma região muito grande, a atual Federação Russa, né? E a União Soviética eram 15 países, né? Precisamos lembrar disso. Eram 15 países e um vasto território, e foi a primeira experiência de integração regional plena, né? Econômica, política, social e cultural. A União Europeia, acho que é a segunda grande experiência que a gente tem aí, digo de repúblicas, eu não estou falando dos impérios, né? Estou colocando assim, dessa fase republicana mais contemporânea, né? E acho que a gente tem que estudar essas experiências para justamente na América Latina e na América do Sul, sobretudo, eu concordo com o Pedro que, de maneira mais realista, a integração da América do Sul tem que ser prioridade para nós brasileiros, brasileiras, mas eu acho que falta muita visão estratégica, né? Quer dizer, o modo como, por exemplo, o Pedro teve que sair lá de Quito, né? A situação da sede da Unasul, né, reflete essa total instabilidade e o fato de que na América do Sul, na América Latina, a integração regional não é uma política de Estado, ela é uma política de governos ainda, né? Se fosse de Estado, né, enfim, talvez a sede da Unasul continuasse ainda lá em Quito, no mesmo prédio, né, que hoje está, enfim, sendo usado para outras coisas, né? E, inclusive, a sede do Par Latino continuaria lá no Memorial, em São Paulo, né? Também saiu de lá, né? Então, porque também houve uma mudança de orientação de governo, né? Enfim, talvez se o Montoro tivesse vivo, ele não deixaria isso acontecer, né? Mas o próprio Serra concordou com a transferência da sede do Par Latino para o Panamá, né? Então, eu vejo assim, muita instabilidade, e o balanço que eu faço, né? Eu acompanho esse tema da integração, enfim, desde a época da faculdade, a gente sempre foi apaixonado por esse tema, eu, Pedro e vários outros, né? Que fomos fazer PROLAN, e eu vejo esse traço muito grande, né, de instabilidade e muita dependência de governos de plantão. Eu acho que a gente teria que ter uma visão mais estratégica e partir para fazer o que o Chile está fazendo, né? Que dia 5 de setembro agora vai ser o referendo da nova Constituição. E assim como o Brasil, e também a Venezuela e outros países já têm na sua Constituição a integração regional, o Chile, no artigo 14, está propondo o seguinte: Chile declara a América Latina e o Caribe como zona prioritária das suas relações internacionais, se compromete com a manutenção da região como zona de paz e livre de violência. Impulsiona a integração regional, política, social, cultural, econômica e produtiva entre os estados e facilita o contato e a cooperação transfronteiriça entre povos indígenas. Quer dizer, acho que parece ser uma coisa
pouco importante, mas não é. Você ter na Constituição, né, como um dos princípios fundamentais, logo nos primeiros artigos, a integração regional e ter políticas de Estado consolidadas, né, eu acho que é um pressuposto para que a gente tenha menos instabilidade e mesmo com a mudança de governo você tenha, mesmo que mais lentamente, a manutenção de um progresso, de um avanço da integração regional, né? Para isso, eu acho que a gente precisaria, caso a gente ganhe a eleição agora em outubro, porque muita gente fala que vai ganhar no primeiro turno, eu acho que se ganhar no segundo turno está excelente, porque eu não sou assim, tão animado com essa ideia de que está fácil a eleição, né? Eu não subestimo o que é essa extrema-direita no Brasil e o que é o imperialismo hoje, né? O apoio que tem, enfim, uma grande parte ainda da nossa direita tem apoio internacional e eu acho que é mais do que Bolsonaro ou bolsonarismo esse mais fundamentalista, acho que tem forças políticas que não são assim bolsonaristas, não continuariam sendo, mas que podem nesse momento entre essa opção Lula e Bolsonaro podem de fato optar pragmaticamente por nos derrotar o nosso campo e a gente ter, infelizmente, essa tragédia de uma continuidade de Bolsonaro na presidência da República do Brasil. Acho que isso não é tendência, né? Não é mais provável, mas eu não acho que isso seja descartável. Se a gente ganhar a eleição em outubro, eu acho que a gente precisa, concordo com ele, liderar um processo de regional, né? De tratar a integração regional como um tema estratégico, né? E uma das primeiras coisas que tem que ser que a gente não fez ainda, né? É formar pessoal para isso, né? Eu queria dar o exemplo do ISEB. O ISEB, quando pensou em desenvolvimento nacional, né, o ISEB fez um trabalho de elaboração o ISEB tinha um curso superior, tinha um curso de pós-graduação, de formação de pessoal, né? Formou planejadores, né? Quer dizer, você tinha uma visão de Estado. O ISEB era um órgão do Ministério da Educação, né? O IPEA é um exemplo de excelência, né? De pesquisa e também de qualificação. Eu acho que a gente deveria ter uma política no Brasil e na América do Sul, começando pela América do Sul, de formação de pessoal de carreira de Estado, de pessoal da gestão pública, mas também pessoal de ONGs, de empresas, né? Eu tenho que formar milhares e milhares de pessoas, de quadros, né? Profissionais e gestores e integração regional da América Latina, né? Acho que a Flaxo pode ajudar nisso. O papel da Flaxo é esse, né? E a gente, porque sem essa, tem uma frase famosa do Fidel Castro, né? Sem consciência latino-americanista de integração, não haverá integração. Eu acho que falta consciência. Estou vendo aqui o Paco, companheiro de muitas décadas. Ele já ouviu essa frase, inclusive eu vi em Cuba, a gente ouviu do Fidel essa frase, né, Paco? Mas essa é uma grande verdade, eu acho, né? Quer dizer, não é e se cria consciência com gestos materiais, gestos objetivos, né? Então acho que é muito importante a gente formar pessoal e praticamente eu acho que o Pedro tem sido também um entusiasta disso, né? Quer dizer, de fortalecimento do Mercosul e da Unasul. Eu acho que a convergência entre Mercosul e Unasul progressiva, né, tem que ser uma visão estratégica não para 50 anos, mas também não é para 5 anos, mas tem que ser programada, né, tem que ser planejada uma convergência entre o Mercosul e a Unasul. O Mercosul não é o mercado do Cone Sul, como alguns podem achar que pode parecer, é mercado comum do Sul, né? Então, pensar o Mercosul sul-americano, né? E pensar uma Unasul com mais força político-institucional, né? E, na prática, se fundindo ao Mercosul, né? Mas isso é indo utópico e tal. Castro Alves dizia, né, que a gente tem que fitar os antes, com os pés no chão, mas fitar os antes. Eu acho que a gente tem que pensar nisso estrategicamente, né? Um parlamento sul-americano com eleição direta, né? Já tem o parlamento do Mercosul, mas que não tem eleição direta. Acho que a gente tem que pensar nesses passos, né? E aproveitar, inclusive, que nós temos aí, podemos ter Lula, temos Gustavo Petro, Pedro Castilho, temos Gabriel Boric, enfim, a gente tem uma situação
Nicolás Maduro, a gente tem uma situação regional que pode facilitar momentaneamente. Então, é aproveitar essa situação, mesmo com a difícil correlação de forças que há, para a gente ser mais ousado aí em termos institucionais, né? E por último, não sei se já passou, já está chegando o tempo, Mariana. Falta, como é que tá? Desculpa, eu não controlei aqui. Mais 5 minutos. Tá bom. Então dá para falar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Falar um pouco sobre essa questão econômica que o Pedro comentou bastante, né? Eu acho que a proposta de união monetária para curto prazo, ou seja, ou para começar com uma união monetária, né? Eu acho que seria uma proposta equivocada, né? Essa proposta que o Pedro colocou, eu sou simpática a ela. Proposta que, enfim, que está em discussão, inclusive, que está no programa, né? Não sei se ficou no programa do Lula, Pedro, não sei se ficou na versão final, mas se foi colocada aí, eu acho que é uma proposta interessante, né? Você criar arranjos monetários que prescindam do dólar, né? Eu vou falar um pouco agora no final sobre essa relação entre a América do Sul, China, que também a gente colocou, China e Estados Unidos, né? Você ter mais soberania regional, né? E você prescindir do dólar e criar uma moeda comum, não única, eu sou simpático. Agora, eu já vi muita gente defendendo uma moeda única, né? Como medida mais imediata, medida urgente, né? Eu acho que a União Europeia quase teve muito problema com isso, né? Quase não conseguiu completar a sua integração, porque forçou um pouco a barra ao fazer uma união monetária, talvez antes do prazo de uma união econômica plena. E acho que a gente está muito longe ainda na América do Sul de ter condições de ter uma moeda única, né? E acho que seria a gente colocar o carro na frente dos bois aí, pensando em carro de boi, né? Mas concordo com essa proposta da gente ter cada vez menos dependência do dólar, né? Temos que tirar o Equador dessa situação e vai em outros países, né? De situação, enfim, né? Neocolonial, de dolarização, né? Temos que falar mais também, já quando a gente fala de relações regionais com potências, temos que falar também da Guiana Francesa, que não é francesa, que é a Guiana Sul-Americana, né? Que é o último território colonial continental. A gente não fala isso, é uma vergonha a gente não falar nisso, né? Por mais que a França tenha influência aqui, inclusive na esquerda, acho que a gente tem que falar mais nisso, né? Porque para a gente ter uma América do Sul completamente soberana e independente, não cabe a gente ter um território da União Europeia no território continental sul-americano. Essa é uma batalha difícil, de longo prazo, mas, assim como a China fala de Taiwan, a gente tem que também falar da Guiana Francesa como sul-americanos que somos. Temos que ser patriotas sul-americanos, né? E acho, sinceramente, aí, eu discordo um pouco de quem coloca. Por exemplo, né, nosso grande amigo diplomata Samuel Pinheiro Guimarães coloca assim, que o Brasil tem que agir da mesma maneira com China e Estados Unidos, né? Porque são dois grandes perigos. Eu discordo pelo seguinte, que eu acho que, historicamente, né, a atitude e a política estadunidense para a América do Sul, para a América Latina é uma e a chinesa é outra, né? Eu acho que a China, claro, obviamente, tem muito interesse na América do Sul, como tem na África, né? Como tem, obviamente, na Ásia. Já é na prática, né, a principal potência econômica em termos de se você pegar aquele critério soviético da produção material, a China já passou em muito, né? Os Estados Unidos enfim, em pouco tempo vai passar. Inclusive, por qualquer critério de dólar em paridade de compra ou não, né, vai passar a economia estadunidense. A China acho que é imparável nesse sentido. Agora, o Brasil tem que se relacionar de maneira soberana, a América do Sul tem que se relacionar de maneira soberana com a China, eu concordo, e com os Estados Unidos, mas eu acho que as possibilidades de cooperação com a China e com o BRICS em geral, né? Mesmo com a Federação Russa, né? A gente não estou querendo entrar na discussão do conflito na Ucrânia, né? Seria outro debate,
mas eu acho que o Brasil tem que, de fato, intensificar a cooperação científico-tecnológica na área de inovações, principalmente nessa área, eu acho, com os BRICS. A gente não pode se conformar do Brasil ser um país cada vez mais, né, enfim, para o que nós que tivemos aqui, né, Brasil e Argentina, que tivemos, enfim, o Prebisch, Celso Furtado, a gente vê o que está acontecendo com o Brasil, né? Eles devem estar, a famosa frase, devem estar se revirando no túmulo, né? Nós estamos nos reprimarizando, a gente precisa se reindustrializar, né? E nesse projeto, temos que nos inspirar também em Gershon Crown, fazer um catching up, e acho que a gente pode ter, sim, né, mais possibilidade de cooperação com a Eurásia e com a China em especial, do que com os Estados Unidos. Se bem que temos também que cooperar com os Estados Unidos, eu acho também de maneira soberana, né? Agora, sem ilusões, né? Quer dizer, eu acho que, de fato, como a história provou e como desde Martí a gente aprendeu, né? Quer dizer, não dá para confiar, como dizia Che Guevara, não dá para confiar nem um tantico assim no imperialismo estadunidense, né? E acho que a possibilidade de cooperação com essas potências emergentes da Ásia são enormes para a América do Sul, desde que ela se unifique e faça uma cooperação de maneira soberana. Não acho que são perigos que você pode igualar, né? Eu acho que, pelo contrário, de maneira objetiva, nós vamos tendo aí essa nova Guerra Fria e o Brasil não tem que assumir um ou outro lado como se fosse um conflito nosso, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem que ter uma postura anti-imperialista e tem que saber bem como se aproveitar ao máximo dessa situação internacional, como sempre fez, né? Como Vargas fez na Segunda Guerra Mundial. Enfim, o Brasil pôde se desenvolver em várias áreas, porque aproveitou contradições também, quando houve conflitos desse tipo, né? A gente tem que fazer, tem também ter esse tipo de preocupação nacional e regional em desenvolver e reindustrializar, ampliar as inovações, né? Integrar economicamente a América do Sul. Claro que nós vamos ter também conflitos com a China, que é o nosso maior comprador hoje, né, das nossas exportações regionais e também nacionais, mas eu acho possível a gente fazer negociações e uma cooperação em alto nível com a China. Não vejo assim como a gente se beneficiar de uma cooperação estratégica com os Estados Unidos ou com a União Europeia, porque eu acho que aí há uma certa decadência, inclusive, né? Eu acho que a civilização brasileira, a civilização latino-americana tem que se afirmar culturalmente, politicamente e economicamente, e acho que o futuro da humanidade está despontando lá pela Ásia, a gente não pode desconhecer isso, né? Apesar de tudo, essa situação difícil, eu sou otimista e encerro como eu comecei. Acho que falta a gente criar consciência, criar para citar aparelhos ideológicos do Estado e da sociedade civil, para usar Gramsci, né, que difundam o ideário da integração regional e que formem quadros, né, milhares de quadros, começar por centenas, milhares de quadros especialistas em integração regional, como acho que o Pedro é o nosso maior especialista, e a gente tem que ter milhares de Pedros aí para a gente poder, em toda a América Latina, para a gente poder tocar à frente esse nosso projeto. Obrigado. Muito obrigada aos dois expositores, debatedores, né? E, então, agradecendo a todos a participação, eu vou passar para o presidente Vicente para fazer o encerramento da nossa 7ª sessão do primeiro ciclo de estudos estratégicos da AMSUR. Vicente. Só agradecimentos, né? Eu acho que a gente está construindo, né, um diálogo, né, que é importante, né? Não só assim troca de informações, mas uma reflexão, né, que vai ser muito necessária para os tempos aí futuros próximos, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, e ao Pedro e ao Ricardo, nossos agradecimentos especiais.